Bem, pessoal, agora vamos para a segunda parte, né? Dessa vez agora eu estou aqui no escritório. Não vai ter avião, não vai ter passando carro vendendo nada, não vai ter gato, então aqui vai ser mais tranquilo. E até mesmo esse vídeo ele é um pouquinho mais curto, ele não vai ser tão longo feito o último. Até porque as principais funções eu consegui já mostrar no outro vídeo, né? No vídeo anterior. Então agora eu vou mostrar só para reforçar mais alguns itens e aí a gente vai para os relatórios. Não só para os relatórios, como também mostrar aquilo que a gente conseguiu vincular. Fica aí a sugestão para vocês evoluírem, digamos, esse orçamento, tentar fazer mais partes para poder realmente a gente ter um aprendizado, vocês terem um aprendizado melhor sobre o assunto. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, editar orçamento. Então, abrindo aqui editar, ele está carregando. Então aquele mesmo orçamento que a gente estava vendo antes, ele está aqui novamente. Então vamos lá. A gente já vinculou, né? Que até eu fiz de baixo para cima. A gente já vinculou a bacia sanitária, a pintura. A gente vinculou também a fabricação de forma, ou seja, a gente viu os três tipos, categoria, materiais, e a gente viu também por fórmula. Então a gente vai fazer mais uns 3 aqui, só para poder fixar, e aí eu vou mostrar alguns artifícios, algumas coisas que você pode fazer para você poder melhorar muitas vezes a tua apresentação, o teu orçamento. Então vamos lá. Vamos começar aqui por concretagem. Então eu vou clicar aqui em concretagem, vou clicar nos 3 pontos, e aí eu abro novamente aquele editor de subcritério. Quando a gente estava fazendo forma, vocês viram que a gente fez a forma considerando os blocos retangulares. Desculpe. No caso, para fazer os blocos de concreto, aí eu vou juntar tudo, porque aí no caso, como eu vou fazer por volume, então o volume ele vai pegar todos eles. Então no caso da forma, a fórmula não funcionava, mas quando você modela, tudo que você modela, ele tanto sai a área, as dimensões e o volume. Então aí quando nesse caso do concreto, a gente tem como fazer isso. Então, veja o que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui eu poderia vir em materiais, ou poderia vir em categoria. Então eu vou escolher materiais. Então vamos lá. Escolhi aqui materiais. E aí, como eu vi da outra vez, né, como a gente mostrou da outra vez, esse material eu vou querer de uma família específica. O material vai ser concreto, mas eu vou querer de uma família específica, que é da família fundações estruturais. Então eu vou aqui, categoria, vou procurar aqui fundações estruturais, está aqui em cima, e aí veja que o único item é concreto moldado em loco. Então eu vou escolher aqui concreto moldado em loco, e aí veja que a minha quantidade aqui são 168 unidades e 56,59 metros cúbicos. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, né, de escolher a categoria, sempre lembrar de você clicar aqui embaixo nesse campo, onde eu estou passando o mouse, no que você quer que ele conte. Então, nesse caso aqui, o único parâmetro que em materiais que coincide com o metro cúbico seria o material concreto, e é onde ele vai te dar esse retorno. Então vamos lá, eu vou dar um OK aqui. Quando eu boto para visualizar, ele vai, vamos lá, ele já está contabilizando aqui. Bem, e aí veja aqui, quando ele encontra concreto, veja que ele encontra não só os blocos de fundação, como ele também considera algumas estacas. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma fórmula, a gente tem que fazer um jeito de tirar essas estacas do meio do caminho, porque ela não faz parte da conta que a gente quer fazer. Então, a gente vem aqui, clica 2 vezes novamente, vem aqui em filtros, e aí eu vou aqui no parâmetro de família para poder escolher os tipos que eu quero que sejam considerados. Então eu venho aqui no tipo, coloco aqui somente utilizados, e aí eu vou ver aqui que em somente utilizados ele aparece
bloco de fundação retangular, bloco de fundação triangular e estaca. Ou seja, eu vou ter que considerar os dois de cima e não considerar o de baixo. Como eu disse, o Alça Fácil ele não faz um filtro de subtração, ele só faz de adição. Então, eu tenho que incluir aquilo que eu quero que ele conte. Então, eu nunca posso considerar um todo e ele extrair aquilo que eu não quero. Então, daí eu vou ter que fazer o quê? Eu venho aqui, bloco retangular. Escolho aqui os três tipos, que no caso tem três tipos, veja. Vou colocar o segundo tipo agora, retangular de novo. Veja que o primeiro tipo é de 130 por 130, o segundo é de 50 por 110 e o terceiro é 50 por 50. Então vou aqui, 50 por 110 dá um OK. O terceiro, bloco retangular, 50 por 50. Então aqui ele só está considerando os blocos retangulares. E agora eu vou incluir os triangulares. Então eu boto aqui somente utilizados, triangulares e esse aqui. No caso do triangular só tem dois. Então eu vou escolher o primeiro, OK. E agora eu vou incluir o último triangular. Aqui. Pronto, OK. Então no total agora eu tenho 99 blocos, sejam eles retangulares ou triangulares. E aí excluiu o meu valor, o meu volume de estacas. Então vejam que o resultado agora ele foi para 99 e o volume 47,19 metros cúbicos. O que é que eu posso fazer? Pronto, eu fiz isso aí por material. Eu vou fazer agora um segundo, dentro desse mesmo, só para poder exemplificar para vocês que, em alguns casos, a metodologia que você utilizar vai dar o mesmo resultado. Então vamos lá, dessa vez agora eu vou por categoria. Então eu clico aqui em categoria, vou escolher aqui fundações estruturais e no caso de fundação estrutural, como o meu serviço, ele é um serviço que ele necessita de um parâmetro em metro cúbico, o único que ele me dá aqui de opção é volume. Então eu clico em cima de volume, ele vai dar aqui 336 elementos e 81,32. Aí isso aí já causa uma estranheza, por quê? Porque lá naquele estava com concreto, mas só tinha 126 e agora está tendo 336. Então tem alguma coisa estranha aí. Mas vamos dar um OK? Quando eu dou um OK aqui, aí o que acontece? Ele está novamente renderizando tudo, ele está selecionando, na verdade, no modelo aquilo que está nesse subcritério. Então ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai dar o resultado que a gente quer. Então veja que aqui eu vou só selecionar, clicar aqui no segundo que foi por categoria. Veja que aqui novamente ele está pegando os blocos novamente e ele está pegando as estacas. Sendo que naquela vez as estacas ele estava como concreto estrutural. Nesse aqui ele só apareceu na categoria. E por que dá essa diferença? Isso muitas vezes quem está modelando às vezes aproveita de outro projeto, traz para cá e não muda as características daquele elemento. Ou ele não passa essa característica do concreto, os parâmetros desse concreto para um outro tipo de estaca. Então, no caso, algumas acabam sendo selecionadas e outras não. Então, é por isso que é importante a gente sempre dar essa visualizada para poder não incorrer em erros, não ter nenhum problema, digamos assim, que venha a alterar o nosso quantitativo. Então, se acontecer isso com vocês, e aí é importante mostrar essas duas formas, é interessante que você vá direto na modelagem, veja o que é que está acontecendo de errado lá, para daí você ou alertar o projetista, pedir para ele corrigir, ou você já faz a consideração correta no teu projeto. Mas veja que até a modelagem, nesse sentido, ela impacta naquilo que está sendo feito. Então eu vou aqui dar 2 cliques novamente em categoria. Quando eu venho em categoria, sim, uma outra coisa, provavelmente alguns de vocês vão tentar fazer isso que eu fiz, tanto em um como no outro, e o resultado de vocês vai dar 0. E por que vai dar 0? É porque muitas vezes a gente está trabalhando aqui, às vezes está com pressa, e a gente não clica aqui na parte de parâmetros, a gente não clica aqui em volume. Então a gente fez a primeira seleção aqui e não clicou nos parâmetros aqui embaixo, ele vai dar o resultado 0. Então, toda vez que aqui embaixo dê 0, pode ter certeza, porque você não clicou no parâmetro
ou não escolheu o correto ou não clicou no parâmetro. Então vou aqui novamente na questão de filtros aqui de família, somente utilizados. Veja que a relação aqui continua sendo a mesma. Então retangulares, eu tenho quantos tipos? 3 tipos. Então vou incluir rapidinho aqui, só para a gente não perder tempo. 2, 3, 2 triangulares e o segundo triangular aqui, deixa eu mudar aqui que eu tinha já esquecido, segundo triangular, ok. Veja que agora, quando eu faço novamente isso, veja que agora a quantidade aqui está em 99 e o volume de concreto 447,19, ou seja, aqui já está batendo agora com a quantidade que está aqui em cima. Isso aqui por trás é a tela anterior, deixa eu puxar até para cá. Por materiais ele considerou 99 elementos e 47,19 metros cúbicos. Veja que depois que eu faço a seleção aqui no formato categoria, veja que chegou ao mesmo resultado. Então eu vou dar um OK aqui. Então você consegue agora visualizar aqui, tanto de uma forma quanto da outra, vai chegar no mesmo resultado. Agora, é importante você ter muita atenção na hora de você fazer essa seleção, na hora de você trabalhar esses 2 formatos. Então, tem alguns itens que vão funcionar assim, sem problema nenhum, mas também sempre verifique a questão da formatação, da formatação, como foi feita a família, como é que foi formatado os elementos. Porque, por exemplo, naquele primeiro, quando a gente visualizou tudo, sem botar os filtros, e a gente viu que só tinha estaca embaixo de alguns blocos, a gente já sabe que ali tem um erro. Então, quando a gente for trabalhar a estaca, a gente já vai ter que realmente ver o que está acontecendo com o modelo. Nesse caso, se for fazer por categoria, acabou saindo, mas vai que não saísse. Então, não é bom a gente muitas vezes deixar um erro desse passar. Então, a gente anota e realmente devolve para quem é de direito. Então, eu vou excluir um desses 2 aqui. Para você excluir, você pode excluir aqui no cantinho, apertando o X aqui, remover. É só selecionar o que você quer e clicar em remover. Ou você pode, deixa eu ver aqui se funciona, você também pode funcionar, ele funciona também você dando um delete. Então, deletei aqui, toda vez ele faz isso, ele vai atualizar. Agora, claro, se você não quiser que ele fique sempre atualizando, é só você desmarcar aqui embaixo, autocarregar, desse canto aqui. Desmarcou, mesmo que você faça 10 seleções, ele não vai fazer mais isso. Então, gente, algumas outras coisas que eu não passei antes, que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, para você saber o que é que tem nesse item aqui de materiais, quais são os filtros que você criou, então você pode clicar aqui nesse mais e ele vai relacionar tudo para você com relação aos filtros. Então tá tudo aqui, basta você clicar no maisinho. Se ficou longo, é só clicar no menos, que aí também resolve, certo? Então, cliquei aqui na canetinha, vamos lá. Então vou fechar aqui, lembrar de sempre confirmar. Você só consegue editar uma outra linha ou só continuar a edição se você fechar. Então vou fechar aqui. Pronto, fechei. Agora eu vou para mais um. Agora eu mostrei esse outro materiais de categoria, eu vou para o de categoria. Então quando eu vou para categoria, eu posso vir aqui também nos 3 pontinhos. Vou aqui em categoria. E no caso eu vou fazer o de parede. Então quando eu venho aqui em paredes, clico aqui em paredes. Veja que aqui embaixo só apareceu uma instância agora, que é só a instância da área. Então quando eu clico aqui em área, aí ele aparece para mim que são 846 paredes e uma área total de 5.552,05 metros quadrados, como está dizendo aqui em cima, que a unidade é metro quadrado. Então vou dar um OK aqui, vou dar uma visualizada para ver. E aí até interessante, enquanto ele vai carregando aqui, você vai vendo os tipos de elementos que ele está considerando. Ele está tanto pegando parede interna como parede externa. E aqui fica aparecendo bloco de 9, bloco 14, bloco 9, bloco 14. Então, ou seja, já é para a gente lembrar que nem todas as paredes que estão contempladas aqui vão ser as paredes que
vão fazer parte dessa nossa conta. Claro que eu estou olhando aqui, mas não é para olhar, isso aqui não é um indicativo. O indicativo, na verdade, é aquilo que eu disse, né? É você fazer tabelas, você estudar antes o arquivo, você ter toda aquela preparação antes realmente de orçar. Então tá aqui, deixa eu puxar aqui para visualizar melhor. Mesma coisa, todas as paredes da minha edificação. Mas vamos lá, vamos trabalhar novamente com os filtros. Então eu vou dar 2 cliques aqui. E aqui é onde muita brincadeira a gente pode fazer aqui com relação a esse trabalho. Eu vou incluir filtros, por exemplo, eu cliquei aqui em filtro. Novamente, sempre é importante eu colocar somente utilizados. E aí a gente vai ver o seguinte, olha. Ele tem parede básica ou parede cortina, nesse caso é uma parede básica. E aí quando a gente clica em tipo, aí a gente vê que tem 1 tipo, 2, 3, 4, 5. Então quem modelou teve o cuidado de separar os blocos de 9, o bloco de 14, e não só isso, as paredes externas, as paredes internas e as paredes internas que tinham pintura, cerâmica, pintura, cerâmica. Então isso aí facilita a vida, digamos assim, de quem está trabalhando, quem está fazendo o orçamento. Então, muitas vezes, até quando você separa dessa forma, isso facilita o trabalho de quem está orçando. Mas lembrando, isso não é a única coisa que você tem que se apoiar na hora de você fazer a vinculação. Então aqui, como eu disse, né, ele tem 4 tipos de 14, então, mesma brincadeira. Ok, aqui, vou aqui, ele está com somente utilizados, parede básica, vou clicar no segundo, ok, somente utilizados, terceiro aqui, e somente utilizados 14, ok. Então eu vou para 726 paredes e aí uma área de 5.376,82. Tá, então o que acontece? A gente aqui já chegou a um valor que mudou, né? Antes era 846, a gente agora está em 726. Bem, mas é a única coisa que eu posso fazer, o único filtro que eu posso fazer, e daí a resposta logo direta é não. Você pode fazer filtros, por exemplo, por unidade habitacional, se você criou esses grupos, ou, por exemplo, por andar, então você pode pegar e fazer a tua seleção por andar. Você pode dizer, olha, daquele andar para cima, ou só aquele andar. Então você tem várias e várias possibilidades, desde que ou já existe um parâmetro, ou que você crie um parâmetro para isso. Se não tiver a criação desse parâmetro, se você não criou esse parâmetro, se ele não existia antes, aí fica realmente complicado você fazer seleções. Mas vamos pegar aqui e fazer uma seleção só de um andar. Então vou clicar aqui em adicionar. Aí no caso, esse não é mais um parâmetro de família. Ele vai ser, quer dizer, não é mais um filtro de família, ele é agora um filtro de parâmetro. Então veja que o primeiro para mim aqui, que era um teste que a gente estava fazendo, que é a parte de código do SINAP. Então digamos que eu já estivesse modelando e colocando, não o código do SINAP, mas o código baseado na norma 15965. Então o código, se tivesse lá, eu já poderia fazer um parâmetro aqui, filtrar por esse parâmetro. Eu nem precisaria dos de cima, eu só precisaria vir aqui, filtrar pelo parâmetro código, e aí o meu orçamento, ele seria todo vinculado o meu orçamento não, o meu serviço, esse serviço de alvenaria, seria vinculado ao código que eu já tinha pré-estabelecido. Então já seria direto, eu não teria que me preocupar em sair selecionando, porque ele já ia realmente fazer isso direto. Então vamos lá, então ó, código SINAP, eu não vou utilizar código SINAP. Como eu quero só um andar, eu vou botar aqui restrição da base, que é onde começa as nossas paredes. Então eu tenho aqui restrição da base. Quando eu boto restrição da base, aí veja que aqui embaixo ele bota o valor selecionado. Eu quero ele igual, não igual a, maior que, menor que. Então aqui você vai fazer a seleção que você que for mais interessante para você. Então, por exemplo, se vocês pegarem a EAP que vocês fizeram para a sua obra, separaram lá a tua obra por andar, então para cada serviço que você for incluir, você poderia fazer, por exemplo, um EAP do tipo térreo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e ali, dentro daquele espaço, você ter todos os serviços daquele andar. E na hora de você fazer a vinculação, você restringiria
pela base. Então, nesse caso, eu vou restringir pela base igual a, vou escolher aqui terceiro pavimento, vou dar um OK. E aí, quando eu dou um OK, veja que a minha área agora, minha quantidade de paredes, ela não está mais 726, ela agora está 133 e a minha área por metro quadrado baixou para 975,94. Então, dou um OK aqui, ele vai autocarregar. Eu tinha desmarcado, mas toda vez que você cria um subcritério, ele vai e volta. E aqui, gente, ó, aqui eu só tenho paredes do terceiro andar. Então você pode fazer a restrição que você quiser. Então, como eu disse antes, deixa eu até ter uma vista superior aqui. Cadê? Não. Ai. Deixa eu... Esse aqui é ruinzinho, viu? Eu gosto de... Enfim. Deixa eu ver se vai pelo... Não, vai não. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Se de repente você quisesse, você separasse apartamento por apartamento, o que é que aconteceria? Nesse apartamento por apartamento, se você fizesse um grupo desse apartamento, você lá poderia criar um parâmetro de apartamento e aí você poderia filtrar pelo grupo. Então, isso aí também é possível. Até esse próprio modelo já tem alguns grupos, mas eu confesso que eu tentei em algum momento fazer aqui e o computador travou, então não vou tentar mais, porque até essa aula ficaria ruim de entender. Então vou dar um fechar aqui e aí você já tem as suas paredes do terceiro andar. O que é que o Alça Fácil também permite? Pegando esse mesmo exemplo, ele permite que você edite o texto. Quando você edita o texto, mas você não altera esse código aqui, ele não vai alterar o serviço. Ele não vai alterar, por exemplo, o custo unitário, ele não vai alterar a quantidade. Então, por exemplo, se eu quiser aqui botar terceiro pavimento antes, ele vai continuar funcionando do mesmo jeito. Agora, claro, se eu mudar o código do serviço, aí ele vai alterar tudo. Então, se eu quiser, eu posso fazer terceiro pavimento, e aí eu já sei que essas paredes elas são do terceiro pavimento, então já ficaria fácil para eu poder identificar. Então, eu terminei a edição aqui, coloquei os cotativos, então eu já posso fechar esse serviço aqui. Por último, eu vou fazer agora a escavação. No caso da escavação, é o método de fórmula. E aí eu lembro sempre a vocês, quando você vai trabalhar com fórmula, é importante que você pense antes e estude o elemento que você vai vincular essa fórmula. Porque se você for, digamos assim, sem conhecer o elemento, vai ficar realmente complicado de você fazer qualquer vinculação. Como a gente só estudou até agora o bloco retangular, então eu vou fazer só a escavação dos blocos retangulares. Lembrando, gente, aqui no subcritério, aqui em cima, aparece o nosso texto de lá do serviço, o tipo de unidade, que é o tipo de volume, e a unidade, que é metro cúbico. Então, eu vou fazer aqui por fórmula, clicar aqui em fórmula, então eu venho aqui, vou escolher a categoria. Categoria Fundações Estruturais. Cadê aqui? Fundações Estruturais. Cliquei aqui em Fundações Estruturais. E aí, como é a escavação de um bloco desse? A gente, quando está pensando num bloco de concreto e vai fazer a escavação, a gente sempre tem que pensar o seguinte: aquele bloco, ele não vai ser só escavado o tamanho dele. A gente precisa botar um trabalhador dentro do buraco para poder montar a forma, fazer toda a preparação da ferragem, para daí você poder concretar. Então, normalmente, quem é orçamentista, ele usa entre 50 e 1 metro de afastamento entre o tamanho geométrico do bloco e as laterais. Então, para cada lado, uns botam 50, outros 60. Eu costumo botar 60 porque eu entendo que um homem consegue ficar ali dentro, não de forma, vamos dizer assim, confortável e folgada, mas dependendo da profundidade, dá para ele trabalhar meio corpo, dá para ele trabalhar com 60 centímetros. Principalmente que ele vai fazer muita coisa fora e vai lá só para poder fazer o arremate. Quando você tem uma profundidade maior, aí eu começo a aumentar esse espaço. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o parênteses. A gente viu da outra vez que era comprimento, uma das dimensões, então vou botar aqui comprimento. E aí nesse ponto, gente, dessa consideração do mais 60, mais 70 ou mais 50,
a gente pode digitar valores, porque nesse caso aqui, o que eu preciso relacionar ao modelo é a dimensão do bloco. Agora, a minha consideração como orçamentista de jogar um pouco mais para lá ou jogar um pouco mais para cá, ela não fica, digamos assim, restrita, ela não tem relação com o modelo. O que eu tenho com relação ao modelo, eu estou vinculando ao modelo. Aquilo que eu não tenho, que é uma questão do orçamentista, aí eu estou digitando manualmente. Algumas coisas que podem acontecer no momento que você estiver digitando uma fórmula dessa, por exemplo, você botar vírgula 0, por exemplo, eu vou botar aqui 0,60 vezes 2, e aí quando você testar a fórmula, ele vai dar erro, ele pode dar erro, não é que vai dar erro, ele pode dar erro. Então você tem que ir lá e trocar vírgula por ponto para poder esse erro não existir mais. Então, se acontecer isso com vocês, vocês já sabem, troca os pontos pela vírgula ou vírgula pelos pontos. Então, vou continuar aqui, vou trocar logo de vírgula para ponto. Então, aqui eu já estou considerando que uma dimensão mais 60 para cada lado. Vou para outra agora, vezes, abro parênteses de novo. Vamos pegar aqui largura está aqui em cima, 2 cliques em largura, mais 0,60. Deixa eu puxar aqui para ficar bem mais confortável de olhar. Mais 0,60 vezes 2, fecho parênteses, e aí eu tenho agora a minha profundidade. Como é que a gente calcularia essa questão da profundidade? Pelo certo, a gente tem que pegar o seguinte, não é a altura do bloco. Para a forma é a altura do bloco, é aquele thickness. Sendo que, nesse caso aqui, a gente tem que considerar onde está o nível do terreno e onde está o fundo do bloco. Então, algumas pessoas até consideram, não, vou escavar 5 centímetros a mais para poder eu ter um volume de concreto magro. Agora eu não vou fazer essa consideração não, para também não ficar uma fórmula muito longa, mas é preciso que você leve isso em consideração também. Então eu vou fazer aqui, vou abrir um parêntese, vamos lá. Altura de deslocamento do nível, vamos ver qual é o mais adequado aqui. Lembrando, gente, é interessante que você estude realmente isso antes. Então, deixa eu ver. Elevação da parte inferior do bloco. Então, esse aqui seria o fundo do bloco. E temos aqui também a elevação no topo. Também temos a elevação no levantamento topográfico. Então, eu posso pegar aqui um exemplo, escolher, deixa eu ver aqui qual seria o mais interessante. Altura, elevação da parte inferior, elevação no topo. Então, vamos ver se funciona. Elevação no topo menos elevação na parte inferior. Dá 2 cliques aqui e aí eu vou fechar o parênteses. Depois que eu fecho o parênteses e eu boto minha fórmula como um todo, aí eu agora vou aqui e clico nesse verde aqui para ver se a minha fórmula funcionou. E aí ele começa a calcular. Calculou, beleza. Terminou de calcular, agora a gente vai fazer aquele negócio. Beleza, terminou de calcular, eu agora vou dar um OK aqui e vou ver como é que isso, quais foram os itens que ele selecionou. E aí quando eu boto quais são os itens que ele selecionou, aí ele vai fazer aquela mesma coisa, ele vai procurar para ver os itens que funcionou e tudo mais. E aí nós temos esse resultado aqui, novamente as estacas e novamente os triangulares, ou seja, vamos voltar aqui e vamos fazer a nossa consideração nos filtros. Gente, uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, quando você faz uma fórmula, a tua fórmula ela não vai ser mostrada no modelo. Ela não vai mostrar, por exemplo, que você fez essas considerações 60 para cada lado e de repente ela vai aparecer uma escavação mostrando o buraco. Ela não vai, ela vai te mostrar aquela peça, aquela categoria que ela foi associada. Então, por exemplo, se você fizer, não, eu quero fazer a área de encunhamento de uma parede, ou seja, aquela ação que você tem a viga aqui, tem a alvenaria aqui, você tem que fazer um encunhamento da alvenaria. Então, na verdade, você vai ter que relacionar o encunhamento ao comprimento da tua parede, ao perímetro da tua parede,
mas você na verdade não tem um parâmetro para isso, ou você não modelou esse encunhamento. Se você não modelou esse encunhamento, o que é que vai aparecer? Quando você pedir para visualizar, vai mostrar todas as paredes, mas não vai mostrar o encunhamento. Então, é dessa forma que funciona a questão das fórmulas. Voltando aqui, bloco retangular, a gente já sabe que tem 3 tipos, então eu vou fazer um filtro rapidinho aqui, dos 3 filtros. Ok. E ok. Então 43 unidades, se a gente for ver lá a quantidade de concreto de forma que a gente fez também, foram 43 unidades. E aqui a área de escavação dá 94, o volume de escavação, desculpa, dá 94,58, e eu acho que de concreto deu 40 e alguma coisa. Depois a gente dá uma olhadinha. Então vou dar um OK aqui, e aí quando ele vai para autocarregar, a gente vai ver que agora ele só está pegando os blocos retangulares. Então eu vou fechar aqui, já terminei a minha missão com esse item, vou dar um fechar aqui, e aí vocês vejam que é o seguinte, a escavação deu 94,58 e de concretagem 47,19. Então vejam que a gente pode fazer essa vinculação de várias e várias formas, então não tem uma regra, digamos, do tipo, eu tenho que fazer daquele jeito, não tem isso, vai depender realmente de cada orçamentista. Tem coisas que você não tem como fugir, como aquela questão do vaso sanitário, que ele só dá uma opção, mas para outras coisas você tem 2 ou até 3 opções para fazer a mesma coisa. Então vai depender da sua criatividade, vamos colocar dessa forma. Então, gente, é basicamente isso que a gente tem aqui. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês rapidinho, deixa eu ver se eu consigo encurtar aqui. Deixa eu puxar aqui, reduzir. Não, ele não está permitindo que eu reduza. Tá chato. Deixa eu puxar aqui, pronto. Então vamos lá, o que acontece? Aqui ele também tem outras funções. Por exemplo, ele tem apagar item, duplicar item, apagar etapa, mas isso aí já ficou bem claro para vocês, que é mais na organização da própria planilha em si. Aqui na parte de critérios, eu tenho como, por exemplo, realçar um item da planilha que eu, em algum momento, eu quantifiquei ou eu vinculei. Então, vou clicar aqui em concretagem de blocos, cliquei aqui em concretagem de blocos e aqui eu venho realçar. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa rapidinho só para colocar o software aqui, faz uma ampliação e aí eu já volto. Pronto, foi rápido, voltei. Então, ó, esse botão aqui, cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Realçar é onde vocês vão fazer o seguinte, olha, você escolhe um item desse aqui, você clica em realçar, que aí, ó, no próprio modelo ele vai, não só no modelo, né? Ele realça aqui no modelo, como ele também realça aqui ele mostra aqui múltiplas famílias selecionadas e fundações estruturais 99. É aquele item de concreto que a gente pegou, tanto triangular como retangular. Se eu for, por exemplo, para vaso sanitário, provavelmente ele não vai aparecer, porque ele está dentro do próprio modelo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Clicar aqui, pedir para realçar. É isso, ou só faço? Me ajudem? Bem, ele deveria. Deixa eu soltar aqui a seleção, talvez seja isso. Clicar aqui. Pronto. Então ele realça, mas ele não realça para a gente, digamos, olhando aqui no 3D, porque eu não tenho como visualizar ele. Então eu venho aqui, planta de pavimento tipo, e aí eu posso pedir para ele realçar aqui. Então clico aqui nele, realçar, tô passando vergonha. Clica aqui, realçar. Bem, acredita em mim, ele realça. Como realçou os blocos, né? Mas ele realmente não está sendo muito meu amigo aqui não. Então essas funções aqui, gente, elas servem, ao invés de você muitas vezes clicar naqueles 3 pontinhos, você pode, por exemplo, em vez de ir lá e procurar a família, procurar o mais adequado, você pode simplesmente selecionar um serviço aqui, clicar no elemento que você quer, e aí você pode vir aqui, ó, elementos, ou elementos com filtro. Então aí você pode fazer a mesma seleção que a gente faz através do critério e do subcritério,
a gente pode fazer dessa forma por aqui por cima também. Eu confesso que eu não gosto de ficar trocando de aba, eu prefiro fazer nos 3 pontinhos, já vou logo direto e já resolve a minha vida. Certo? Mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso aqui, ó, relatórios. Nessa parte de relatórios, ele vai fazer o seguinte: tudo isso que foi relacionado aqui com o modelo, ele vai te dar um relatório. E nesse relatório ele vai trazer o relatório mostrando, por exemplo, se você usou fórmula, se você usou a seleção por material, se foi uma seleção por categoria. Então ele vai te dar um relatório completo sobre o trabalho que você fez, ele vai te mostrar o orçamento e vai te mostrar uma memória de cálculo com relação àquilo que você fez. Então eu vou clicar aqui em memória de cálculo, ele vai querer saber onde é que eu quero salvar, então eu vou escolher uma pasta aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta, só para... Deixa eu dar 2 cliques agora para ver se ele vai. Eu vou dar pausa e aí quando eu voltar já vai ser com a solicitação do salvar. Pronto, vamos lá. Então quando ele vai e a gente pede, né? No caso, para salvar, ele vai abrir uma tela aqui onde a gente vai colocar. Eu vou botar aqui memória OSABIM. Certo? Eu vou botar aqui salvar. Vou lá na minha pasta, documentos, memória OSABIM e vou dar 2 cliques aqui. Memória aberta. Então nós temos aqui, ó, vejam que são os mesmos itens que a gente tem lá no orçamento. Do mesmo jeito, ó, a itemização aqui, os códigos, os bancos, os serviços. Lembrando que azul é etapa e subetapa, verde é um serviço, amarelo é um insumo, e aqui ele vem, eu acho até interessante que ele aqui, ele não botou as unidades, ele botou N/A, apesar da gente saber que é mês ou é por mês, então enfim, tá realmente incompleto aqui, mas enfim, isso aqui não quer dizer, não vai atrapalhar a gente nessa questão da memória. A questão da memória é o seguinte: se a gente vier aqui na coluna itemização e clicar nos itens que a gente fez a seleção, aí vejam que quando eu vou clicar aqui, eu vou clicar no 3.1. Cadê? 3.1 aqui, eu vou clicar nele, cliquei, aí ele já leva para a aba, ele tem um hiperlink que ele já leva para a aba. Nessa primeira linha aqui, ele traz um resumo do item, então ele traz código, banco, a descrição, a unidade, a quantidade, o custo unitário, o custo com BDI e o custo total. Então ele já traz tudo. Aqui embaixo ele traz um resumo do critério que nós utilizamos. Deixa eu até dar uma ampliada aqui. Ou seja, nós usamos o critério do tipo fórmula. Nós achamos 43 unidades. Foi na subcategoria fundações estruturais, foi na categoria fundações estruturais, a quantidade 72,96. Aqui embaixo ele mostra a fórmula que eu utilizei e aqui embaixo os filtros que eu utilizei também. Então aqui eu tenho como saber tudo que eu preciso para, digamos assim, para fazer uma auditoria com relação àquilo que eu fiz. Mas digamos que eu ainda queira fazer algo um pouco mais profundo. Então eu vou aqui, ó, aqui é o item 3.1, eu vou aqui no final da planilha e procuro um que tenha 3.1E. Quando eu clicar em 3.1E, ele vai trazer todos os elementos um por um dos 43, ou seja, se eu tenho 43, ele vai trazer 43 linhas aqui, mostrando todos os blocos que foram utilizados naquela quantificação, o ID de cada um deles dentro do Revit e o total que a fórmula trouxe a partir desses elementos e a partir desse ID. Então aqui, ó, uma tabelinha marota, e isso ele faz para cada um desses itens. Então aí, se você quiser fazer uma auditoria daquilo que você fez, tranquilamente você consegue fazer visualizando aqui nessa memória. Porém, gente, a grande questão dessa memória é que você só consegue extrair essa memória dentro do OSABIM.
No Alça Fácil vai ser a memória que você criou no Alça Fácil, mas ele não traz essa mesma memória, não traz lá. Então você tem que gerar essa memória aqui e a memória de lá você gerar lá. Então vou aqui rapidinho para o Alça Fácil, que é o mesmo que eu criei lá, o mesmo arquivo que eu criei lá, ele foi criado aqui. Então tudo que eu fiz lá está aqui. Veja aqui, ó, o engenheiro que eu digitei, ele permite que eu altere. Mas se eu chegar, por exemplo, aqui na fabricação de forma e eu clicar, ó, ele não permite, eu estou clicando várias vezes aqui, ele não permite que eu abra ou edite essa quantidade. Então essa quantidade agora, a partir de agora, ficou travada. Essa aqui, essa outra aqui. Engraçado que até a concretagem de bloco aqui ficou zerado. Deixa eu ver lá o que aconteceu. Provavelmente ele não está sincronizado. Eu venho aqui em orçamento, clico em sincronizar. Aí ele está aqui carregando o orçamento da nuvem. Mas na verdade, quando ele bota carregando o orçamento da nuvem, ele está trazendo de lá para cá e mandando daqui para lá. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, dou um F5 e o que vai acontecer, eu espero que aconteça, na verdade, é que a quantidade de concreto seja realmente atualizada como foi. Aqui está 47,19. Mas veja que eu não consigo editar, a edição realmente fica presa. Então, gente, o que faltava, digamos assim, eu trazer para você foi basicamente isso. E agora, claro, tem a parte de relatórios. Então, por exemplo, se você quer emitir um relatório do teu orçamento, você só quer um resumo, você só quer que ele diga quanto custou cada etapa. Então, você vem aqui em resumo. Aí você pode escolher até o tipo de nível, se você quer que seja no primeiro nível, ou seja, só nas etapas. Se for do segundo nível, você vai querer etapas e subetapas. Se for terceiro nível, você vai querer etapas, subetapas e subetapas da subetapa. Então aí vai depender de como você quer entregar para o teu cliente ou como o teu cliente te pediu. Então quando você clica em gerar relatório, ele já faz o download automaticamente desse teu arquivo. Veja que aqui no canto, ó, ele traz aqui para você o arquivo. Vou dar 2 cliques aqui, eu posso cancelar isso aqui, que ele vai direto para o Excel. Então quando ele abrir no Excel, cadê? Deixa eu ver se talvez estivesse aberto para edição. Deixa eu ver aqui na área de downloads. Construção, está aqui. Orçamento resumido. Ele traz aqui o orçamento resumido e mostrando o peso de cada etapa dentro da obra. Então, ou seja, ele já traz esse resumo aí bem legal. Você também pode pegar, fazer outros relatórios, por exemplo, curva ABC de insumo, curva ABC de serviço. Isso ajuda muito na hora de você fazer uma auditoria no teu orçamento. O orçamento analítico, para mim, é uma das melhores ferramentas, é esse orçamento analítico. Quando você clicar aqui, ó, ele já também vai começar o download. Vou clicar aqui para ele abrir. E aí, por que eu gosto muito desse orçamento analítico? Porque ele traz aqui o seguinte, ó. Aqui não vai ficar muito claro, deixa eu passar para um outro item. Pronto. O item aqui de escavação. Então eu tenho aqui, ó, a minha etapa, item 2, etapa 2, movimentação. 2.1 é o serviço aqui, ó, está até em verde. E aqui embaixo é a minha composição. Então o que é que ele está dizendo? Olha, para esse serviço de escavação mecanizada eu vou precisar de retroescavadeira, onde para escavar 1 metro cúbico eu vou gastar 0,208 de horas produtivas, ou seja, da máquina realmente cavando, e da máquina parada lá, por algum motivo, ou marcação, ou orientação, a máquina vai ficar parada por 0,085 de hora. Então aqui a composição também já ajuda a gente nesse sentido. E ele ainda bota um pedreiro e um servente para poder fazer alguns acertos, algumas coisas que são necessárias na hora de você fazer uma escavação. Então aqui você já tem as quantidades para 1 metro cúbico. Aqui embaixo, aí ele traz para você aqui, ó, a quantidade de metros cúbicos que foram extraídos do projeto, e ele traz aqui, ó, por exemplo, o valor total desse serviço. Então o que acontece? Na hora de você fazer o controle de custo da tua obra, o
que é que você faz? Ó, eu quero saber quantas horas eu vou precisar ter esse equipamento na obra. Então eu vou pegar aqui, ó. Agora, claro, isso aqui é uma adaptação minha, não é uma adaptação do programa. Mas eu posso pegar aqui, ó, 0,208 vezes 94,58. Então eu já sei que de hora produtiva, para ele escavar todos esses buracos que eu considerei no meu orçamento, ele vai gastar 19,67 horas produtivas